Gênesis 1, a partir do 24. Diz também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora o 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. 31, último verso. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, sexto dia. Irmãos, quando tenho tido a oportunidade de me levantar aqui diante dos irmãos, há alguns meses tenho pregado no livro de Gênesis. Nós acompanharemos, o Senhor permitindo, capítulos 1 a 3. A gente já explorou bastante a respeito dos versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, mais precisamente já foram 16 mensagens, e recentemente nós temos acompanhado cada um dos dias da criação. Para a gente lembrar, e para ficar fácil, o padrão dos dias é assim. Lá no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Então nos 3 primeiros dias Deus vai resolver o problema da forma, porque Ele vai criar a luz e vai separar ela das trevas, vai criar o firmamento e vai separar as águas de cima das águas de baixo, vai fazer aparecer a terra seca e separar a terra seca das águas. Isso resolve o problema, entre aspas, lá do versículo 2, onde a terra era sem forma e vazia, havia trevas, as águas cobriam tudo, então agora Deus faz a terra seca aparecer, Deus chama a luz e separa a luz das trevas, então Deus resolve a forma. Nos 3 últimos dias, dias 4, 5 e 6, agora Deus opera para ocupar aquilo que estava vazio. A terra era sem forma e vazia. Mas agora Deus vai chamar à existência, no dia 4, os luzeiros, as estrelas, para ocupar os céus. Ele vai chamar também, diz a Bíblia, as aves e os peixes, para ocupar, respectivamente, o ar, o firmamento e também as águas. E chega o dia 6. O dia 6 agora Deus vai chamar à existência aqueles que vão ocupar a terra seca. São os animais terrestres e, claro, você e eu, os seres humanos. Então é isso que acontece aqui. Durante os dias da criação tem um padrãozinho. Eu só estou relembrando os irmãos que faz tempo que eu não prego aqui. Primeiro Deus diz, depois Deus separa, aí Deus designa o propósito, dá um nome, julga como bom ou como muito bom, e finalmente o dia se conclui. Houve tarde e manhã, esse refrão, e assim se conclui os dias. Tem uma diferença ou outra. Às vezes Deus não separa nada, às vezes Ele não dá o propósito, nem sempre Ele dá nome, mas esse é o padrão. Diz, separa, designa o propósito, dá nome, julga como bom, finalmente existe tarde e manhã, e aquele dia se conclui. E agora nós estamos no 6º dia, que é o dia onde o ser humano aparece. Por que esse dia é importante? E eu já vou contar um segredo para os irmãos. Essa não vai ser a única mensagem que eu vou pregar nesses versículos aqui, não. Vou gastar um tempo aqui. E os irmãos vão ter que me acompanhar. Isso é importante, irmãos, porque aqui nós temos a criação do ser humano, e o que a Bíblia diz sobre a nossa criação responde todas as questões existenciais importantes da nossa vida. Está aqui. E se a gente não responder a partir daqui, a gente vai ter que achar algum outro lugar para responder, e o que os outros lugares respondem, normalmente, fica muito aquém do lugar que a Bíblia dá para o ser humano, no plano de Deus e na criação. Então perguntas como, quem eu sou? Essa pergunta é importante. Quem você é? Você é um macaco nu? Você é fruto de um processo aleatório de adaptação durante milhões de anos que finalmente fez você chegar aí praticamente por acidente? Ou você é a criação, a imagem e semelhança de um Deus vivo que propositalmente chamou à existência? A resposta que você dá para isso vai moldar e definir sua vida. Qual é meu propósito de vida? Para que eu existo? Uma das grandes causas das doenças emocionais do nosso tempo é que o mundo não sabe mais qual é o seu propósito de vida. A vida não tem
sentido. É só isso a vida. Trabalhar, pagar boleto e receber ligação de São Paulo. Se é isso, então a nossa vida é muito pobre. Será que não tem algum propósito maior? Para a Bíblia tem, e a resposta está aqui. Então, quem eu sou? Por que eu existo? O que realmente é importante na minha vida? Para onde eu vou? Como eu devo viver? Perguntas como essa dependem diretamente do que diz Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. O que eu quero argumentar com os irmãos hoje, começando a nossa série de reflexões nesse assunto, é que o ser humano, ele é um ser distinto do restante da criação, um ser especial. Ele é criado por Deus para ser um reflexo da sua glória e para ser um instrumento do seu governo e do estabelecimento da sua vontade sobre toda a criação. Deus vai governar e vai estabelecer a sua vontade em tudo aquilo que ele fez, através desse que ele cria a sua imagem e semelhança, o ser humano, você e eu. Não tem propósito de vida mais elevado que esse, eu já te adianto. Não tem propósito de vida mais elevado que esse. Deixa eu começar do começo então, e antes de falar do significado de imagem e semelhança, que é muito importante, eu queria que nós percebêssemos como que a Bíblia dá para o ser humano um lugar singular na criação. 3 evidências disso. Primeira delas, no nosso texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus. Isso não é um detalhe qualquer, porque existem outros dias da criação em que Deus traz à existência mais de uma categoria de animais. Por exemplo, no 5º dia, a partir do versículo 20, Deus diz: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, são os animais aquáticos, e voem as aves sobre a terra. Sob o firmamento do céu são os animais, são as aves. Mas Deus está criando tanto os peixes quanto as aves, usando o mesmo disse Deus, a mesma palavra. Mas quando chega no 6º dia, Deus usa uma palavra para se referir aos animais terrestres e outra palavra para chamar à existência o ser humano. É a Bíblia dizendo para nós, e isso parece óbvio, mas não é. É a Bíblia dizendo para nós que o ser humano é diferente aos olhos de Deus de todos os outros seres vivos que ele criou. Pastor, isso é óbvio, você tem certeza? Tem certeza disso? Eu fui no shopping Dom Pedro outro dia desse. E você acredita? Aí eu não sei se eu conto, mas agora eu comecei. E tinha uma jovem senhora com um carrinho de bebê, mas quando eu olhei dentro do carrinho de bebê, você sabe o que tinha lá dentro? E você acredita que essa mulher foi para a praça de alimentação e sentou de frente com o carrinho de bebê, com quem dentro? E estava lá dando comidinha para ele na praça de alimentação do shopping Dom Pedro? Você acha que eu estou fazendo uma piada? Talvez alguns dos irmãos também já tenham visto. Por que isso? Porque existe a tendência de hoje nós considerarmos os animais e os seres humanos iguais. Por quê? Porque nós somos frutos do mesmo processo aleatório que trouxe todo mundo à existência. Demos a sorte de nos desenvolvermos um pouco mais no nosso intelecto, mas não somos diferentes de nenhum dos outros animais. Você sabia? Eu não estou inventando, agora eu vou. Você sabia que existe um novo tipo de ofensa que é chamada de especismo? Vou te contar o que é o especismo. Sexismo é a discriminação de um determinado sexo, considerando ele como inferior. Racismo é a discriminação de uma determinada raça, considerando ela como inferior. Especismo seria considerar os animais como inferiores. Nós estamos cometendo uma espécie de crime, um preconceito. Então você, o cachorrinho, o porquinho, a aranhazinha, o pernilonguinho, tem todos o mesmo valor. Mas você quer que eu te pegue? Eu te pego agora. Meu irmão, minha irmã, você não é pai nem mãe de pet. Espera aí que eu vou explicar. Não estou dizendo que a gente não vai amar nossos bichinhos, não estou dizendo que a gente não vai tratar nossos bichinhos muito bem. Quem pegou agora trate bem, cuide bem. Não estou dizendo que a gente não possa inclusive usar a expressão carinhosamente, mas é um risco que a gente corre quando a gente começa a acreditar que ser pai de uma criança humana é a mesma coisa que ser mãe de um gato. Não é a mesma coisa. Ainda que você possa ter muitos gatos. Por que hoje em dia o povo quer ser pai de pet? Vou te explicar por quê. Porque é bem mais fácil. Porque é fácil você adestrar. Porque é fácil você cuidar. Porque ele não vai te responder. Porque ele não vai reclamar de você. Faça o teste. Coloque o cachorro no porta-mala do seu carro e fique 1 hora dando volta com ele no quarteirão. Quando você abrir o porta-mala, ele vai pular em cima de você todo feliz. Agora coloque sua esposa ou seu filho, o marido, alguém falou aí. Coloque ele no porta-mala, rode com ele durante 1 hora no quarteirão e depois abra o porta-mala e veja como é que ele te tratará. E você descobrirá bem rápido
que é mais fácil ser pai de pet do que ser pai de um ser humano. Por trás disso, irmãos, o que existe não é amor de pet, é narcisismo. Você veio preparado para ouvir umas verdades? É narcisismo. É a nossa forma de consolar nós mesmos quando a gente foge da responsabilidade que nos foi dada por Deus de ser bênção na vida de outros seres humanos, e claro, isso dá trabalho. Repito, não estou falando contra a gente ter nossos bichinhos e cuidar deles bem, tá bom? Eu tenho um aí, cuido bem dele. Quer dizer, eu tento. O que eu estou dizendo é que a gente não pode dizer, eu prefiro um cachorro do que um ser humano. Você pode dizer isso se você não é crente e não entendeu a palavra de Deus. Continuando. Em primeiro lugar, o ser humano é distinto dos outros animais, porque aqui no texto bíblico existe uma clara ruptura na narrativa. Quando a gente chega no ser humano, então Deus tem uma palavra especial para ele, e a primeira verdade é essa: Deus cria com uma palavra os animais e com outra palavra o ser humano. Agora veja uma outra coisa importante. O texto diz assim, verso 26, também disse Deus. O que está escrito na sua Bíblia depois disso? Qual é o verbo aí? Também disse Deus o quê? Façamos. Presta atenção numa coisa comigo, por favor. Se a gente ler o versículo 24, quando Deus vai criar os animais terrestres, Deus fala para quem? Lê o texto. Deus fala assim, produza a terra. Então Deus vai criar os animais terrestres, Deus dá uma ordem para a terra. Leia, por favor, comigo agora o versículo 20. Disse também Deus, povoem-se as águas. Deus vai criar os animais aquáticos, ele dá uma ordem para a água. Mas quando Deus vai criar o ser humano, ele não fala nem para a terra, nem para a água, nem para o firmamento, ele fala para si mesmo. Façamos. Você viu? O que é que isso significa? Tira o peixe da água, o que acontece com ele? Tira a planta da terra, o que acontece com ela? Separa o homem de Deus, o que acontece com ele? Deus é a fonte de vida. Façamos o homem. É a única vez na criação que Deus, ao criar algo, diz para si mesmo. E a terceira grande distinção é que aqui aparece assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, nem sobre os anjos a Bíblia declara que eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Claro, alguns dirão, o propósito da Bíblia não é falar da criação dos anjos, isso é verdade, tá bom? Mas usando a evidência bíblica que a gente tem, imagem e semelhança só aparece para descrever o ser humano. A Bíblia não faz essa descrição a respeito de nenhuma outra criatura. Então, meus irmãos, ser imagem de Deus significa que o ser humano é singular. Ele é diferente, ele é distinto. Ele não foi criado da mesma forma que as outras formas de vida foram criadas por Deus e, portanto, tudo aquilo que eu acabei de falar, a gente precisa levar com bastante consideração. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Suponhamos que nós fôssemos considerados um animal a mais no meio de tantos animais que vieram à existência nesse mundo de processos impessoais, aleatórios, que durante milhares de anos, levando em consideração a adaptação, a sobrevivência dos mais aptos, finalmente chegou e desembocou no ser humano. Se é assim, e nós somos parte da criação, como todos os outros animais são, era de se esperar que nós nos comportássemos, então, iguais a eles. Porque não se comportar igual seria a gente voltar para trás na ordem da evolução. Deixa eu dar um exemplo. Se a gente pensar em termos de evolução, as espécies que sobrevivem e permanecem são aquelas que conseguem se adaptar melhor e aquelas que conseguem impor sua força sobre os demais. Isso significaria que, para nós, então, o certo seria, na vida humana, a gente desprezar os mais fracos, humilhar os mais fracos, inclusive, talvez, sobrepor nossa vontade sobre os mais fracos, para que os mais fortes continuassem avançando. Isso é a lógica natural do evolucionismo, que foi seguida por algumas ideologias no século passado, inclusive o nacionalsocialismo, de quem você certamente já ouviu falar, com aquele capeta na forma de ser humano, que era o Adolf Hitler. A lógica do Adolf Hitler não foi nada de novo, ele simplesmente levou às últimas consequências o fato dele acreditar que nós éramos fruto da sobrevivência do mais apto, da imposição da força do mais forte, do superior, sobre o inferior. Por que a gente tem preocupação com cuidar do mais fraco, com socorrer o necessitado, com ajudar o amparado? Isso não faria nenhum sentido dentro da lógica da evolução. Só faz sentido se nós entendermos que nós somos seres distintos. E essa lógica não opera, não vale para a gente. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui para você? Você consegue entender?
Então, na prática, mesmo que a gente diga que nós somos fruto desse processo, a gente não consegue viver de forma coerente com o que a gente diz que é. Ninguém consegue. E essa é uma grande falha desse sistema. Mas continuando. Dizer que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, então, em primeiro lugar, significa que ele é distinto. Em segundo lugar, significa que ser imagem de Deus não é só um atributo acidental, mas essencial. E eu explico. Não é que a Bíblia diz que você carrega a imagem de Deus. Não é que a Bíblia diz que você tem a imagem de Deus. Já entendeu onde eu vou chegar? A Bíblia diz que você é imagem de Deus. Então, imagem e semelhança de Deus não é uma coisa que você tem. É uma coisa que você é. Ter significa que eu posso ter ou não ter. Mas aqui, não é que o ser humano foi criado com a imagem. Veja que o texto não diz, façamos o homem com a nossa imagem. O texto diz, façamos o homem à nossa imagem. Então ele não foi criado com, ele foi criado a. Isso significa, irmãos, que a imagem de Deus se estende ao ser humano na sua inteireza. Não é algo acidental que ele pode perder sem deixar de ser ser humano. Mas é essencial à sua existência. É isso que a Bíblia diz que nós somos fundamentalmente. Qualquer antropologia que despreze isso não pode ser considerada cristã. E eu pago boleto, viu? Eu falo essas coisas, eu pago boleto. Essas coisas vão para a internet, irmãos, e vocês não sabem o que acontece depois. Então vamos definir isso daí. E caminhar já para o final da mensagem. É isso que você ouviu. Se Deus abençoar e eu não empolgar. Vamos ver. Vamos ver. Então o que significa imagem e semelhança? Tá bom, pastor, eu já entendi que isso é o que me distingue, me faz um ser humano único, um ser único na criação. E eu já entendi que isso é essencial à minha natureza. Mas o que é isso? É muito importante que a gente considere o significado das palavras de acordo com o uso que elas tinham naquele tempo, de acordo com o contexto e de acordo com a forma de linguagem que os autores usavam naquele tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muita gente tentar, inclusive foi assim que eu aprendi, definir cada uma dessas palavras de formas que não são as formas que o autor bíblico quer. Imagem significa que ele é corpo, e semelhança significa que ele é espírito. Imagem significa que ele é corpo, alma e espírito. Semelhança significa que ele é intelecto, emoções, vontade própria. Onde você arrumou isso, bebê? Imagem e semelhança é uma figura, é uma forma de linguagem que é chamada, irmãos, na linguagem bíblica, na interpretação bíblica, e eu vou falar a palavra esquisita agora, tá? Mas fica comigo. De endíades. Endíades é a junção de 3 palavras gregas. Em, um, dia, através, dis, 2. Endíades. Um, através de 2. São 2 palavras que comunicam uma coisa só. Eu aprendi isso com o pastor Marcos Granconato, que já pregou aqui na nossa igreja. E ele dá um exemplo, que é o exemplo do filme Gladiador, onde um dos personagens fala assim, nós somos sombra e pó. Define isso. Sombra significa que a gente é imaterial. Pó significa que a gente pode ser ralado, granulado. É lógico que não. A sombra do pó, então quer dizer que alguém jogou um pó na luz e a gente é a sombra dele projetada em algum lugar. É claro que não. Quando a gente diz sombra e pó, está dizendo o quê? Que a gente não é nada. Que a gente é efêmero, que a gente é passageiro. É só isso. E quando a gente diz imagem e semelhança, o que isso quer dizer? O próprio texto explica. Porque ele diz assim, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, ponto e vírgula. Tenha ele domínio. Então, o que significa dizer que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus? Que Deus criou o ser humano de maneira que o ser humano agora pode refletir a glória de Deus, espelhar a glória de Deus, a fim de comunicar a glória de Deus para a criação e exercer domínio em nome de Deus sobre ela. É por isso, irmãos, que no capítulo 2, Adão é chamado para dar nome aos animais. Quem é que está dando nome às coisas da criação no capítulo 1? Deus. Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora faz, após Deus, aquilo que Deus começou. Ele é um representante de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Eu queria tentar expandir isso e pensar em 2 coisas. A primeira delas, ser imagem e semelhança de Deus significa que nós somos, irmãos, como se fosse um espelho da glória de Deus. É como se nós fôssemos a manifestação visível da glória do Deus invisível. Quando a Bíblia usa essa palavra imagem, que não é por acaso, para falar de Jesus, fala assim que ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus fala que ele é a expressão exata do ser de Deus. Quando Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Você lembra que Jesus respondeu? Ele falou assim, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Como é que você diz mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai.
Por quê? Porque Jesus, sendo um ser humano, ele é a restauração da imagem perfeita da glória de Deus, e quem olhava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, via em Jesus a glória de Deus. Mas veja a ideia é que nós seres humanos somos criados originalmente, todos nós, como reflexos, como espelhos da glória de Deus. De maneira que, quando a criação olhasse para o ser humano, e quando o ser humano olhasse para o ser humano, ele poderia ver algo de Deus através desse que Deus criou. Um espelho reflete. E assim, o ser humano deve refletir a Deus. Então, quando alguém olha para um ser humano, tem que ver nesse ser humano um reflexo da pessoa de Deus. Em outras palavras, Deus se manifesta, se torna visível na terra através dessa imagem dele que ele criou. Então, sem dúvida, outras criaturas, até mesmo os céus, declaram a glória de Deus. Mas o ser humano revela essa glória de maneira toda especial. Já falei para vocês, capta isso aqui, irmão, isso aqui pode mudar a sua vida. Pelo menos mudou a minha. Que quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, é como se Deus tivesse criado um grande tabernáculo, um templo cósmico. Lembra que eu falei disso? Faz um tempinho, está lá no YouTube, lá você pode procurar. Quando um templo era construído e dedicado a uma divindade, o que era colocado nesse templo para poder representar essa divindade para os fiéis? Adivinha? Uma imagem. O que tem dentro de cada templo de determinadas religiões, que eu não vou falar o nome, mas você já entendeu? Quando você chega lá, o templo da da senhora deles, não sei de quem. Você entra lá, ou até mesmo às vezes projetado na porta do templo, o que tem lá? Uma imagem. Por que Deus proíbe a adoração a imagens de escultura em Êxodo capítulo 20? Vou te falar agora o que você não tinha entendido ainda. Porque Deus já fez a própria imagem dele, que é o ser humano. O motivo pelo qual nós não podemos usar outras é porque Deus estabeleceu a imagem que reflete a glória dele. E a imagem dele é uma imagem viva e uma imagem que exerce a sua vontade na terra e transmite a sua glória e representa os seus interesses, os seus atributos, o seu poder, suas virtudes. E essa imagem é o próprio ser humano. Então pense no culto um pouquinho. Por que Deus mandou a gente ter culto? E o culto tem que ter 2 ou 3 ou mais reunidos no nome dele, como o irmão Roberto mencionou no começo do culto hoje. Você está pegando o raciocínio? Por que a gente não cultua a Deus sozinho? A gente cultua a Deus sozinho, o nome disso é devocional. Se você não faz, nós vamos te ensinar, tem que fazer. Mas por que além do devocional, Deus quer que a gente venha no culto, e o culto, para ser culto, tem que ter mais pessoas? Agora você já entendeu. Porque o culto cheio de pessoas é o culto cheio da imagem de Deus, da glória de Deus. E eu vou entender mais a respeito de quem Deus é quando eu me relacionar com o meu irmão feito à sua imagem. E esse é o motivo pelo qual o apóstolo João diz que quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Porque o nosso irmão a quem nós vemos é a revelação da glória do Deus a quem nós não conseguimos ver. Por isso, para com esse negócio, tá bom? Na hora do culto vamos apagar a luz porque eu quero ter uma experiência individual. Vai ter na sua casa. Na igreja, a experiência não é individual. É no contato com o outro que eu descubro mais a respeito de quem Deus é. Então, isso significa, irmãos, que nós somos imagem de Deus. Isso não tinha a ver só com os templos. Quando os reis daquele tempo, os reis do passado, eles governavam grandes territórios, mas evidentemente naquele tempo não tinha televisão, não tinha câmera, não tinha máquina fotográfica, não tinha WhatsApp, não tinha mídia social, etc, etc. Então os reis, para que os seus súditos soubessem quem ele era, eles colocavam vários bustos com a sua própria imagem em vários lugares do reino. De maneira que a pessoa nunca viu. Ela nunca teria visto, por exemplo, a imagem do Lula. Bom para ela. Mas teria um busto dele em algum lugar, de maneira que a gente saberia quem é o nosso presidente, se nós vivêssemos num mundo sem esse tipo de comunicação visual que a gente tem hoje. Então isso era usado naquele tempo para espelhar a glória de Deus e também para representar a autoridade de Deus diante dos demais. É isso que imagem significa. E nós somos essa imagem. Dito isso, irmãos, esses somos você e eu. Deus não quer que a gente crie imagens dele, porque ele já criou uma imagem de si mesmo. Uma imagem viva. Uma imagem que é capaz de andar e de falar. Então, se você deseja ver com quem Deus se parece, se você deseja ver algo a respeito do amor de Deus, da benevolência de Deus, da graça de Deus, da justiça de Deus, isso vai poder ser visto através do nosso contato com os nossos irmãos. É por isso que comunhão é importante, mas eu vou falar disso já já. Primeiro eu queria falar uma coisa sobre Deus. O fato de Deus nos criar a sua imagem nos diz que Deus não está criando o universo porque Ele quer receber algo. Ele está criando o universo porque Ele está dando algo dele mesmo.
Faz sentido para você? Deus não é alguém, por favor, Deus não é alguém que estava lá na eternidade, e ele olhava para o relógio lá, o Big Bang lá celestial, e o tempo passava e não tinha mais nada para ele fazer, aquele tédio. E ele estava assim meio inseguro da sua própria vida, da sua existência, assim como um adolescente dos dias de hoje, assim. E ele falou assim, eu vou criar algumas pessoas para ficarem me bajulando, para me sentir melhor. Nosso Deus não é esse Deus. Irmãos, Deus não é nem mais 1 centímetro de Deus com a sua adoração ou não. Se você não adorar Deus aqui hoje, sabe o que vai acontecer com Deus? Adivinha? Nada. Deus é Deus sem você. Você que não é você sem Deus. Você entende? Então, o ponto é dizer que quando Deus nos criou, não é porque Ele queria receber algo, é porque Ele queria entregar algo. A criação é o transbordar de Deus, é Deus dando de si mesmo, é Deus comunicando com outros seres a sua imagem, suas virtudes, seus atributos. Na teologia a gente chama isso de atributos comunicáveis de Deus. Aquilo de Deus que Ele comunicou conosco, mesmo que de forma derivada e limitada. Então, Ele nos dá um pouco daquilo que Ele mesmo é. Ele não é aquele que retém a vida dele, Ele é aquele que comunica a vida dele. A criação é o transbordar da glória de Deus. Entenda isso. A natureza de Deus é um Deus benevolente que está pronto para galardoar. Você entende como é que isso muda, por exemplo, a forma como a gente encara o culto? Porque muitos de nós, a gente vem no culto, tipo assim, tem que ir lá, né? Deus pediu, né? Deus quer, né? Tem que ir lá cantar aquelas músicas lá. O Carlinhos escolheu, porque fazer o quê? É o jeito. E aí vira uma tarefa, um peso de um Deus que vai ficar muito bravo comigo se eu não fizer aquilo. Irmãos, se você pensar no culto como um momento onde Deus dá dele mesmo para você, tudo fica diferente. Não é mais um peso, uma tarefa, uma responsabilidade para cumprir no domingo, que é muito chata, desgastante, difícil. Não, o culto é o lugar onde nós viemos para receber mais de Deus. E para essa imagem que foi corrompida pelo pecado, vou falar disso depois, e para essa imagem ser um pouco mais restaurada na nossa vida. Quando a gente está aqui, Deus nos chama na sua presença para nos dar algo. E não necessariamente porque Ele quer receber algo. O que você pode dar para Deus que Deus já não tenha, meu amor? Nada. Você entende? Como que isso faz a nossa visão desse momento aqui ser muito mais privilegiada do que é? Então, Deus é aquele que quer galardoar. E a criação, a nossa própria existência, nada mais é do que o transbordar da glória de Deus. Isso aqui é poderoso demais. Mas tem algumas coisas sobre nós aqui também que vale a pena a gente considerar. Primeira delas. Não sei se você já viu, mas o mundo hoje fala muito sobre a gente conhecer a si mesmo, autoconhecimento, que você tem que descobrir quem você é, que tem uma espécie de homúnculo interior, um serzinho que está lá todo formadinho, independente, autônomo, escondido dentro de você, e que o seu papel é colocar ele para fora, para que você possa ser autêntico, livre e finalmente feliz. E tem um monte de gente procurando dentro de si mesmo quem ele é. Eu vou te contar, a sua identidade não é encontrada dentro, é encontrada fora. Quando você conhece a Deus, você se conhece. Quando você encontra a Deus, então você se encontra. Lembra que eu falei que nós somos o espelho da glória de Deus? Então pensa na figura de um espelho. Você sempre está refletindo algo, porque essa é a sua essência. Você é a imagem e semelhança de Deus ou daquilo que funciona como um Deus para você. Então, se esse espelho está apontado para a direção correta, ele vai apontar a coisa correta. E, consequentemente, o seu propósito de ser vai ser cumprido. Você precisa se orientar para Deus e, consequentemente, você descobrirá quem é você. Para quem gosta de teologia aí, primeiro capítulo das Institutas de João Calvino é isso. Conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus. E quando você conhece a Deus, você também pode finalmente conhecer a si mesmo. E já que eu falei que a gente é um espelho, a gente sempre está refletindo alguma coisa. Se você não está refletindo a glória de Deus, está refletindo alguma outra coisa. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Ou, você copiou isso aqui? Você se torna parecido com aquilo que você adora. Aquilo que é o seu Deus definirá a sua imagem. Você é avarento? É porque você adora mamon, adora as riquezas. É vaidoso excessivamente, vaidosa excessivamente, e se sente bem, seguro, poderoso, realizado, ao despertar o desejo de outras pessoas, é porque você adora Afrodite, a deusa da beleza e da sedução. Mas se você adora o Deus verdadeiro, então as virtudes dele serão produzidas na sua vida. Seja lá quem você estiver adorando, essa pessoa está te moldando conforme a imagem dela. Você ouviu isso? Então, quando Deus pede a sua adoração, não é porque Ele precisa muito de você, porque está carente. A gente tem que se achar muito importante, irmão, sem brincadeira. Não é porque Deus está carente e precisa da minha bajulação. É porque Ele sabe a forma como você foi feito. E se você adorar outro que não Ele
esse outro vai moldar você. E aí essa imagem vai ser completamente descaracterizada. Ai, pastor, mas eu não adoro ninguém. Adora sim. A gente só troca o objeto da adoração, mas todo mundo adora alguém. E da mesma forma, irmãos, eu encontro a minha realização quando eu exerço aquilo que Deus comunicou comigo. Então, veja bem o que eu quero dizer para você aqui. Quando eu amo, por exemplo, Deus ama através de mim. Então, se a gente quer conhecer o amor de Deus, o jeito que a gente vai ter é dar e experimentar o amor dos nossos irmãos. Se a gente promove a justiça, então, quando eu promovo justiça, eu estou vendo a justiça de Deus fluir através de mim. Quando eu pratico boas obras e sou uma pessoa bondosa, então, meus irmãos, minhas irmãs, a bondade de Deus, a benevolência de Deus é vista através da nossa vida. É por isso que não dá para a gente conhecer a Deus plenamente sem igreja. Porque a imagem de Deus vai se manifestando a nós através da nossa convivência uns com os outros, já que nós somos feitos à sua imagem. Por causa disso, irmãos, como espelhos que refletem sua glória, como representantes dele no mundo, ouça isso, porque isso é você. Nós precisamos agir como se fôssemos embaixadores de Deus. E o Novo Testamento resgata essa ideia, que foi perdida por causa do pecado. Agora em Cristo nós somos embaixadores de Deus, e nós representamos a autoridade do nosso país. Então, o ser humano, o homem, a mulher, nós representamos a autoridade de Deus diante dos outros. Como o embaixador está preocupado em promover os interesses do seu reino, assim nós devemos promover os interesses do reino de Deus. Se nós somos representantes de Deus, já não pode apoiar aquilo que Deus reprova. Estou com vontade de falar muitas coisas. Mas eu só vou dizer isso e você vai aplicar da forma como for melhor. Um representante de Deus não pode aprovar o que Deus reprova. E ele não pode reprovar o que Deus aprova. Nós devemos fazer não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus deseja. Então, por nosso intermédio, Deus realiza os seus propósitos na terra. Irmãos, em nós, as pessoas podem encontrar Deus, ouvir sua palavra, experimentar o seu amor, porque nós, em Cristo, agora temos a nossa imagem, ou ela pelo menos começa a ser restaurada, e nós podemos então agir como embaixadores de um outro reino, nesse reino onde a gente está hoje. E isso tem que servir para você e para mim. Bem, tem que terminar. Falei que eu ia terminar, né? Tem ceia ainda? E nós não vamos cear com pressa não, hein? Tá bom? Não se engasga com o pão, vai devagar. A gente vai com o tempo. Mas o que eu quero é dizer para você que Deus te criou à sua imagem. Não existe privilégio maior do que esse. Não existe posição para você ocupar que o mundo ofereça, seja ela qual for, que é maior do que essa aqui. O pecado corrompeu muito isso aqui, mas Jesus Cristo veio para restaurar isso aqui. E agora, quando nós estamos em Cristo, Ele que é a imagem do Deus invisível, vai nos transformando à medida que nós andamos com Ele, a sua própria imagem. Não é isso que diz Romanos capítulo 8? Que a imagem de Deus vai sendo formada em nós mais uma vez, que nós vamos sendo transformados conformes a, olha a expressão, imagem do seu Filho. É porque isso que em Gênesis 1 foi corrompido pelo pecado, é restaurado em Cristo Jesus. E a comunhão com Ele é a comunhão que me possibilita viver isso aqui mais uma vez. Seja você um espelho da glória de Deus. E não se contente com menos. Seja você um representante da autoridade de Deus, um embaixador de Deus, e promova os seus interesses, e reprova o que Ele reprova, e promova aquilo que Ele aprova. Porque é isso que Ele quer de nós, e agora em Cristo é possível de novo. Porque o que Adão perdeu, o segundo Adão que é Jesus Cristo reconquistou. E isso, irmãos, é essa imagem e semelhança de Deus. Tem mais, que vai ficar para a próxima mensagem, se Deus quiser. Agora eu queria fazer uma oração com você, e fazendo essa oração, a gente vai terminar a nossa transmissão lá, depois da oração, e a gente vai passar para o nosso momento de ceia do Senhor, levando essas coisas a sério e pensando como essa comunhão com Cristo pode restaurar mais ainda em nós, seu caráter, sua imagem, suas virtudes. Mas a gente vai orar juntos agora. Ó Senhor, que seja uma verdade na nossa vida. Restaura mesmo, Deus, opera mesmo em nós, em Cristo Jesus, a imagem do Senhor em nós. Reflete, ó Deus, no teu povo a glória do Senhor. Reflete nessa igreja a glória do Senhor. E que, através da comunhão com os meus irmãos, nós possamos conhecê-lo mais. Através da nossa vida em comunidade, que nós possamos experimentar teu amor, tua graça, tua justiça, teu suprimento, tua verdade, tua palavra, tua bondade, teu conselho, tua sabedoria. E que diante do mundo nós sejamos teus representantes mesmo, Senhor, de maneira que a autoridade do reino vindouro
seja experimentada em nossa vida hoje, de maneira que outros possam conhecer o Senhor através de nós. Obrigado por nos dar uma posição tão nobre, tão nobre. Nós reconhecemos com humildade, mas nós queremos viver aquilo que a Tua palavra quer que nós vivamos. E agora nós pedimos que o Senhor abençoe nosso momento de ceia do Senhor. Comunica as graças do Senhor a todos aqueles que participarem dignamente desse momento. Em nome de Jesus. Amém.